Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Boa noite, começa agora na Rádio Unifra o programa Ponto e Vírgula. O programa é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Unifra, através da disciplina de Rádio Jornalismo 2. Hoje você confere um programa especial sobre o mercado de trabalho para jornalistas e publicitários. Confira os destaques desta edição. Coordenador da Rádio Gaúcha de Santa Maria fala sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho para os novos publicitários. Exigência do diploma em pauta no jornalismo. O que pensam os acadêmicos da Unifra sobre o diploma do jornalismo? As assessorias de comunicação online. As áreas de atuação do jornalista comunitário. E informações sobre o 11º Fórum de Comunicação da Unifra. Todos os anos, as faculdades lançam novos jornalistas no mercado. Os novos meios de comunicação que surgiram com a internet absorvem cada vez mais empregos. A escolha da sede da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016 geram e ainda vão gerar mais empregos para profissionais da área. Todos estes incentivos montam um cenário positivo para o profissional na atualidade e nos próximos anos. Mas como fazer para se destacar entre todos estes novos profissionais? O que o mercado de trabalho realmente espera de um jornalista recém-formado? Para ajudar a esclarecer essas dúvidas, o repórter Nayon Cursino conversou com o coordenador de jornalismo da Rádio Gaúcha de Santa Maria, Guilherme Zanini. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Unifra. Falar com o coordenador da Rádio Gaúcha de Santa Maria, Guilherme Zanini. Boa noite, Guilherme. Queria saber o que as empresas, especificamente a Rádio Gaúcha, espera desses novos profissionais que estão surgindo no mercado a cada ano. Vários jornalistas se formam. O que a empresa espera desses profissionais? Boa noite, Nayon. Boa noite, ouvintes da Rádio Unifra. O que a gente espera enquanto a Rádio Gaúcha é aquele profissional que possa contemplar as mais diversas áreas. Aquele profissional que ele não se detenha apenas a uma locução impecável, apenas aquela apuração tradicional. A gente espera hoje que o profissional ele faça jornalismo 360, que a gente diz. Que ele esteja indo ao ar, mas ao mesmo tempo que ele está ao ar, ele está postando uma foto em alguma rede social. A gente quer, hoje em dia, que o nosso profissional, enquanto Rádio Gaúcha, ele seja contundente. A gente quer que ele saia para a rua, ele consiga colocar uma foto de alguma coisa na rede social da rádio. A gente quer que ele produza um boletim nosso. Enfim, a notícia ganhe outros horizontes, digamos assim. A gente não se prende mais ao modo tradicional. A Rádio Gaúcha hoje está muito voltada para o meio online. Nós temos acho que a Rádio Gaúcha hoje é case brasileiro, inclusive, de seguidores em Twitter, compartilhamentos em Facebook, Instagram, tudo que esses dispositivos e plataformas virtuais, elas acabam se complementando aquilo que vai ao ar de maneira tradicional há mais de 85 anos na Rádio Gaúcha. Então, o profissional da Rádio Gaúcha hoje é aquele profissional, no meu entendimento, que olha para frente e que não está atrelado a regras e mais. Outra coisa que se criou um estereótipo é aquele padrão de locução que existia até algumas décadas atrás e ainda se tem aquele estigma. Essa pessoa não dá para o rádio. Eu acho que assim, a pessoa ela dá para o rádio se ela tiver informação precisa e bem apurada. Então isso é o que nós queremos enquanto Rádio Gaúcha, olhando para o século XXI, projetando o futuro. É o famoso jornalista multimídia, né, Guilherme? Tem que estar pronto para todas as plataformas da empresa. E a avaliação que vocês fazem desses profissionais novos que a RBS num todo está contratando, eles estão correspondendo a essas expectativas? Estão correspondendo. Eu acho que assim, os profissionais estão se formando, isso é fato, os profissionais estão se formando numa faixa etária um pouco mais nova do que até a minha geração, que se formava com 24, 25 anos. Hoje os profissionais estão se formando e indo para o mercado de trabalho com 20, 21 anos de idade. Isso é muito comum. Então,
a assimilação até acaba se tornando mais fácil, sabe? A gente às vezes vê menino de 21 anos dando nó na cabeça da gente enquanto editor, sabe? Nó no sentido positivo, de que ele te apresenta N possibilidades para aquilo, assim. Mas, torno a dizer, os modos tradicionais de apuração de notícia, aquela coisa de ir até a delegacia de polícia, não esperar o release chegar nas tuas mãos, tá na rua apurando, isso ninguém vai tirar. Esse faro jornalístico ninguém vai tirar. Essa é aquilo que a gente aprende lá no início, né? As ferramentas, os meios virtuais, eles têm que ser usados enquanto ferramentas e não enquanto uma base de dados, de informação. Então, eu acho que a gente tem que, sim, usar isso aí como instrumentos para que a gente possa se diferenciar, ter um diferencial competitivo em termos de mercado, nós enquanto veículo e os próprios profissionais que compõem esses veículos. No entanto, a gente não pode esperar que a coisa chegue mastigada demais até a nossa mão. Então, assim, a gente tem que propor para o Twitter e para o Facebook as pautas, não ser pautado por eles. Apesar da pouca idade, tu é um jornalista experiente já, né? Quais tipos de experiência que quem vem da academia tem que trazer para conseguir um emprego de um nível de RBS rápido e que possa ajudar ele nesse início de trajetória? Olha, eu não acredito em fórmulas, assim, sabe? Mas eu acredito sim num conceito básico, assim, sabe? Não estar com as portas fechadas para nada, sabe? Excluir um pouco da cabeça aquele sentimento de eu não sirvo para isso, eu não sou daquilo. Ok, tu tens sim o direito de ter as tuas opções, mas eu acredito que o profissional moderno hoje em dia ele tem que estar pronto pro que vier, assim, sabe? Eu acho que acabou um pouco daquela coisa, eu sou jornalista esportivo, ponto, sabe? Eu sou jornalista de economia, ponto, sabe? A gente que faz jornalismo no interior, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande. Nós não nos atrelamos a editoria X ou Y. Claro que a gente faz. Se tu tens uma predileção para esportes, vais acabar fazendo mais esportes, tu vai acabar indo para esse caminho em algum momento. Mas uma coisa que eu acho interessante no jornalismo no interior e que a gente acaba aplicando aqui na Rádio Gaúcha, porque é um veículo novo, que nós estamos num início de processo, é essa questão de que nós temos que fazer de tudo. Tu sai de manhã, um repórter sai de manhã, ele acompanha um acidente de trânsito, mas em compensação, no final da manhã ele já passou por um velório de alguma autoridade e no final da manhã ele vai ter que fazer uma reportagem sobre variedades para entrar na agenda cultural do dia seguinte. Então eu acho que isso nos torna profissionais mais versáteis. Então eu repito, acho que não tem uma fórmula para que a gente... Não tem um segredo de sucesso, eu acho uma coisa. Eu acho que o sucesso de cada um está atrelado a não ter preconceitos e não estipular barreiras para o seu próprio desenvolvimento. Então acho que essa é uma premissa que eu carrego comigo e que eu acho que a nossa equipe de Rádio Gaúcha ela tem um pouco disso, assim, sabe? Não estar fechado para nada e saber que nunca um dia vai ser igual ao outro. Aproveitando para finalizar, Guilherme, um pouco mais de um ano, né? Completou há pouco a Rádio Gaúcha. A aceitação tem sido grande, né? Como foram esses 12 meses de trabalho aí frente à Rádio Gaúcha? A gente está indo já para o 14º mês de atividade aqui em Santa Maria e a experiência tem sido maravilhosa, né? A Rádio Gaúcha levou 85 anos para ter para existir uma segunda Rádio Gaúcha. Foi o veículo, a Rádio Gaúcha foi o veículo que deu origem ao que hoje é a nossa empresa, o Grupo RBS. Então a gente poder estar à frente de um projeto desses aí, primeira Rádio Gaúcha do interior, é uma satisfação enorme antes de qualquer outra coisa. Mas assim, Nayon, o grande aprendizado é o modo de como que a gente vai adequar uma rádio que tem credibilidade, tem tradição a um contexto local. Essa era a grande pergunta que a gente se fazia. E para nossa surpresa positiva, a rádio hoje ela é um sucesso de audiência. A gente tem uma comprovação disso a cada dia. Cada dia que passa a gente tem uma maior interatividade por parte do público. O Gaúcha Hoje, que é o nosso programa, o primeiro programa da manhã, tem uma participação de público incrível, que aumenta a cada dia. Então, nós somos também um exemplo muito forte do aproveitamento em plataformas virtuais. Por exemplo, a nossa fanpage do Facebook, ela em um ano que ela está completando agora, ela já tem 7 mil curtidores. Nosso perfil no Twitter já tem, acho que 3 mil seguidores. Então, que são consumidores de notícia também fora do ar e multiplicadores da rádio, assim, sabe? Então a gente está numa possibilidade
de ampliação de programação. Então acho que isso é algo que a gente nos faz projetar o futuro de uma maneira bem otimista e agradecendo, né, a acolhida que a gente teve aqui em Santa Maria. Obrigado, então. Esse foi Guilherme Zanini, coordenador da Rádio Gaúcha de Santa Maria, para a Rádio Web Unifra, Nayon Cursino. Além do mercado de trabalho concorrido, o publicitário enfrenta mais uma dificuldade. O diploma não é obrigatório para exercer a profissão. Para concorrer a uma vaga, o profissional deve mostrar o seu diferencial. Mas como se destacar sendo um recém-formado? Assim como em toda profissão, a resposta é simples. Estágio e aproveitamento do período acadêmico para produzir um bom portfólio. Para saber um pouco mais sobre este ramo, a repórter Bibiana Fantinel entrevistou a publicitária Raquel Martins. Ela expõe sua visão sobre o mercado de trabalho para os recém-formados. Raquel, em que ano tu te formaste? Eu me formei no ano de 2011, metade do ano, aqui na Unifra. E como foi a tua entrada no mercado de trabalho? Tu já fazia estágio? Durante uns 2 anos da faculdade eu estagiei em 2 empresas diferentes e depois da faculdade que eu trabalhei em outra agência também. Santa Maria tem diversas agências de publicidade, porém tem 2 faculdades de comunicação. Como tu definiria este mercado? Há demanda para tanta gente? Santa Maria tem demanda para muito mais publicitários que tem hoje, que saem hoje da universidade. Só que existe uma cultura muito difícil de entender que a publicidade é necessária para as empresas e os empresários eles consideram que qualquer um pode fazer isso e não precisa ser uma pessoa com conhecimento, que sabe explorar bem os veículos, que sabe explorar bem cada lugar para atingir o público-alvo que realmente eles precisam. Então acabam que fazem isso com pessoas que não têm tanto conhecimento, mas tem demanda, tem bastante profissionais também, mas tem esse problema que é cultural mesmo, que é da cidade. E tu acha que o fato de não precisar de diploma dificulta? Não, não dificulta para quem está formado, porque quem está formado e tem o conhecimento, a pessoa acaba se vendendo pelo conhecimento. Mas como existem muitas pessoas que trabalham sem diploma e acabam tendo bem mais experiência em função de trabalhar bastante, acabam ocupando o lugar daqueles que... que se formam, que têm o diploma e que não conseguem espaço no mercado. E na tua opinião, o mercado santamariense oferece oportunidade aos recém-formados ou as agências buscam profissionais com experiência? As agências buscam profissionais com experiência, por isso que é importante fazer o estágio antes, ainda mais que eu não sei as duas, mas o estágio obrigatório não é comum. Fica a livre arbítrio do estudante se ele quer ou não fazer, só que faz toda a diferença depois da formação. Enfim, tem que fazer o estágio, porque depois o estudante que não tem a experiência do mercado de trabalho tem muita dificuldade de se inserir no meio, porque todo mundo quer tudo muito para ontem e ninguém quer perder tempo para ensinar alguém além do que a faculdade ensina. E tu és dona da agência Comunica. O que te levou a abrir uma agência, ao invés de trabalhar em uma que já existe? É que eu trabalhei em 2 agências e eu fazia muitas coisas nas 2. E durante o dia a dia da agência eu percebi que eu podia fazer aquilo para mim da mesma forma que eu fazia para outros. E que eu podia trabalhar de repente de uma maneira um pouco diferenciada e sair um pouco do padrão e das agências de Santa Maria, que elas, querendo ou não, como elas são mais velhas, elas têm um perfil uma visão um pouco mais antiga sobre a publicidade. Então eu queria fazer uma coisa mais minha e sabia que podia, porque eu trabalhava nos outros lugares e desempenhava as funções bem. Aí foi isso que me motivou a sair e trabalhar do meu jeito. Para finalizar, então, tu poderia dar alguma dica aos acadêmicos que estão se formando? A dica principal é fazer estágio durante a faculdade. Quanto maior o número de estágio na nossa área, explorar todas as áreas dentro da agência ou dentro da área que quiser trabalhar, para quando sair não ter essa dificuldade de não conseguir um emprego, de não ser aceito por não ter experiência. O estágio é a base de tudo. Obrigada, Raquel. Bibiana Fantinel para a Rádio Web Unifra.
Este é o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje estamos falando sobre o mercado de trabalho para jornalistas e publicitários. O Senado aprovou, no ano passado, a proposta de emenda constitucional que estabelece a exigência do diploma de curso superior em jornalismo, como requisito para o exercício da profissão de jornalista. A emenda vai ser votada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados. Se for modificada na Câmara, volta para a nova votação do Senado. A proposta é de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. O Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma para jornalistas em junho de 2009. O repórter Roger Bolzan entrevistou o professor e doutor em comunicação Maicon Elias Croce para saber como isso impacta no mercado de trabalho. Estamos aqui com o professor Maicon Elias Croce, professor da Unifra e doutorado em comunicação. Então, professor, quais seriam as qualidades que um jornalista precisa demonstrar para conseguir um bom emprego? Sobretudo, a cabeça, o cérebro aberto a novas ideias, a inovação. Nós temos percebido na sociedade de hoje as mudanças radicais e que são muito rápidas, especialmente com relação às novas tecnologias. E o uso delas para o jornalismo tem sido essencial. A gente percebe que cada vez mais os meios de comunicação têm reivindicado sujeitos que não tenham apenas um bom conteúdo, mas que saibam manusear e dar conta das estratégias de produção de conteúdos para estas novas mídias. É importante ressaltar também que, claro, não podemos deixar de lado a qualidade desse conteúdo. Na verdade, sem o conteúdo não vai me adiantar eu ter condições de manusear uma rede social, lançar ações de engajamento de sujeitos para a leitura desse texto, se esse texto não for de qualidade. Então, foco em duas questões importantes. A manutenção da qualidade do texto, quer dizer, eficientizar um texto cada vez mais convergente. Não basta hoje um estudante se dedicar unicamente a um texto de televisão, porque ele gosta do audiovisual. Não basta apenas querer escrever para o rádio, e sim que ele saiba manusear as expressões, os enunciados de forma convergente, ou seja, que o texto possa ter a mesma eficiência de informação, a mesma qualidade para todas as mídias. E, finalmente, então, a capacidade de mexer com estas tecnologias. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Penso que essas são algumas questões importantes. Obviamente que junto com tudo isto, Roger, é preciso que a gente ressalte a questão da ética, é preciso que a gente não deixe de lado a responsabilidade que nós temos como comunicadores, como mediadores dos processos sociais. Ou seja, essa responsabilidade ela está na produção do texto, ela está no momento em que aquilo que nós estamos colocando na esfera pública vai fazer a diferença, vai repercutir lá, no cotidiano da sociedade. Com relação ao diploma, Michael, continua sendo um diferencial para um bom jornalista, para a qualificação do emprego? Olha, Roger, o que o mercado nos mostrou? Quer dizer, essa não é nem talvez assim uma opinião tão pessoal, formada por mim apenas, mas sim à luz do que o mercado, como ele se constituiu desde que o diploma foi tirado do curso. O que nós temos é as empresas jornalísticas contratando quem? Jornalistas formados na academia, ou seja, jornalistas formados na universidade. O diploma não repercutiu negativamente para o mercado do jornalista, de maneira nenhuma. Pelo contrário, abriu para que os sujeitos pudessem também trabalhar outras profissões, abriu o campo para você buscar conhecimentos na área da informática, por exemplo, e trazer para o campo da comunicação, e você não só ser um produtor de conteúdos, mas também o sistematizador de dispositivos midiáticos. Ou seja, a questão do diploma no mercado, na contratação, efetivamente, não mudou. Quer dizer, as empresas continuam primando pelo profissional de qualidade. E vale ressaltar nesse momento que não é o profissional apenas que passou pela academia, mas sim o melhor profissional que passou pela academia. Não adianta simplesmente sair da academia, da faculdade, e sim aquele sujeito que durante a faculdade aprimorou o seu texto, aprimorou a qualidade da sua fala, não é? Da sua escrita, aquele sujeito que ao longo da universidade já foi constituindo o seu nome numa rede de sujeitos que vão olhar para você e vão dizer: este é um rapaz hábil, este é um rapaz
responsável, esse é um sujeito no qual nós podemos fazer um investimento, porque vamos ter um retorno. Então, muito mais apenas que passar pelo terceiro grau, pela universidade, não vai ser aquele que passou pela faculdade, mas que não levou a sério, que vai conseguir o emprego. Quem vai conseguir a vaga? As vagas existem, as vagas são conquistadas, às vezes até com facilidade. O que não está acontecendo é a manutenção dessas vagas. O sujeito conquista a vaga, mas em médio prazo acaba perdendo. Por quê? Por falta de qualidade. Porque ao longo do processo, dentro da empresa, vão aparecendo os problemas, as dificuldades que não foram sanadas ao longo do processo de formação. Então, vale salientar, o diploma não mudou a concepção do mercado com relação à busca pelo tipo de profissional que ele deseja e que ele precisa ter hoje. Um profissional amplamente qualificado e que faz uso não só do conhecimento daquilo que aprendeu em sala de aula, mas que busca outros conhecimentos, que busca um curso de língua estrangeira, que busca um curso técnico de manutenção de um dispositivo tecnológico, de uma rede social, ou de coisas nesse sentido, ou seja, ampliar a sua rede de conhecimentos para além da sala de aula. Esse sujeito pode começar sim, não com um salário lá tão alto, a gente sabe que o mercado hoje não paga, mas antes nós fizermos uma comparação com uma área, por exemplo, como a farmácia, Roger, nós vamos pensar que os farmacêuticos estudam muito para trabalhar na farmácia pelo mesmo piso salarial que nós. Nós vamos pensar no fisioterapeuta, que quando muito ganha o nosso piso salarial também de saída. Nós vamos comparar com os profissionais da área do direito, que terão aí toda uma dificuldade para se inserir no mercado, e hoje, se não buscarem um concurso público, ou não tiverem um escritório já conceituado, terão dificuldades. Ou seja, as dificuldades são iguais em todas as profissões. O diferencial, quem consegue a vaga, se manter e buscar bons salários, é o que faz a diferença. Aquele profissional que vai buscar mais do que apenas a universidade. Isto sempre foi assim, e isto continua sendo e cada vez mais exigente. Em relação ao diploma para o curso de jornalismo, desde a queda do diploma em 2009, houve uma queda também no número de alunos inscritos para o curso ou buscando a qualificação? Sim, não pode-se dizer que não. Quer dizer, houve uma queda naquele ano especialmente e, digamos assim, no semestre posterior. Não é? O que houve? A sociedade não compreendeu, não entendeu, não sabia, ou teve uma informação errada a respeito de perdeu-se o diploma, perdeu-se a credibilidade da profissão. Bom, o que o mercado tem nos mostrado, então, aí falando já aquilo que nós ressaltamos na resposta anterior, o mercado nos demonstrou que não é por aí. Mas a sociedade demorou para compreender. Aos poucos, tudo voltou ao normal. Para nós termos uma ideia, no início deste ano, nós voltamos a ter o mesmo índice de procura, com as turmas fechadas aqui no curso de jornalismo da Unifra, e isso também se verificou nas outras universidades, tanto públicas quanto particulares, ou seja, o movimento em busca da área da comunicação, da área do jornalismo, voltou a se normalizar. Pode melhorar ainda mais. Primeiro, por quê? Porque novas frentes de trabalho estão se abrindo. Por exemplo, hoje nós temos uma frente de empregatícia muito forte, que se chama o social media, ou seja, o gerenciador de redes ou de mídias sociais, não é? As empresas estão buscando esse sujeito, o cara que é capaz de colocar no mercado o nome dessas empresas e constituir redes de engajamento de sujeitos, de consumidores, ou no caso dos meios de comunicação, de leitores, de receptores, de internautas, de telespectadores. Basta que nós pensemos que a Rede Globo investe nisso muito, e contrata profissionais que trabalham apenas essa questão, o social media, não é? Ou seja, ações de engajamento de sujeitos em torno de produtos midiáticos. Esta é a lógica do mercado hoje, este é digamos assim, um novo profissional que surge e as grandes empresas não têm. Se nós pensarmos que grandes multinacionais ou empresas nacionais gaúchas, eu não vou citar nomes aqui, estiveram há pouco tempo dialogando e pensando que ainda não tem um social media e que estão pagando para seus profissionais, assessores de comunicação, se formarem nisso, porque esse mercado está em amplo desenvolvimento, né, e que visa e que precisará desse profissional altamente capacitado, dentro de tudo aquilo que nós ponderamos até nesse momento. Então tá certo, agradecer ao professor Maico pela entrevista.
Este foi o repórter Roger Bouzan, que falou com o professor Michael Elias Croce sobre a questão do diploma para jornalistas. A aprovação da emenda sobre a necessidade do diploma em jornalismo ainda causa polêmica. Na semana passada, perguntamos aos alunos do Conjunto 3 da Unifra qual a opinião deles sobre a legitimação do diploma de jornalismo. Você é a favor ou contra a legitimação do diploma de jornalismo e por quê? Eu sou a favor, para ser mais democrático, assim como todos os outros cursos, tem a legitimação do seu diploma para a função, o exercício correto da profissão, mas particularmente eu não vejo diferença para o jornalista em si ter ou não o diploma, por ele sendo um bom profissional, tendo conhecimento do que está escrevendo e está falando, o diploma, ao meu ver, se torna até irrelevante. Mas eu acho que o diploma tem que ser validado novamente para dar um pouco mais de positividade para o curso, né? Valorizar mais ainda os cursos de jornalismo. Ricardo Hoffman, advogado. Sou a favor, sim, porque eu acho que um bom profissional precisa de capacitação e para ter um bom exercício da profissão com ética e profissionalismo. Renan Matos, acadêmico de jornalismo. Bom, eu sou a favor, porque eu acho que o jornalismo é uma profissão tão importante quanto outra e tem uma responsabilidade muito grande, e com um diploma é uma forma de reconhecer a profissão, valorizar o profissional e fazer um filtro para contratar e na seleção de empregos. Silvana Rigg, acadêmica de jornalismo. Este é o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje estamos falando sobre o mercado de trabalho para jornalistas e publicitários. E agora vamos falar um pouco sobre o investimento e a adaptação das empresas em mídia online. Para se tornar visível no mercado, a divulgação de uma empresa torna-se indispensável. O público recebe muitas informações no dia a dia. Para isso, é necessário impactá-lo com um material diferenciado, que traga soluções imediatas. A repórter Thaís Helly entrevistou Stênio Fernandes, empresário que decidiu apostar nesta nova plataforma. Eu converso agora com Stênio Fernandes, sócio proprietário da Diretriz Agência, agência de comunicação de Santa Maria. Tudo bem, Stênio? Tudo bem, Thaís, e contigo? Stênio, quais os trabalhos desenvolvidos na tua empresa? A gente trabalha com criação de identidade visual, design gráfico, criação do website e focado mesmo em marketing digital. E qual o teu público-alvo? Olha, como é que eu posso te dizer? Acho que pequenas, médias e grandes empresas, né? A gente fica preocupado mais em prospectar contatos, independente do segmento mesmo do nosso cliente. Como você vê as mídias online e seu constante crescimento? Olha, no mundo que a gente está, onde eu posso twittar com o Papa, lançar uma música na internet, fazer uma compra sem sair de casa, eu diria que o crescimento é o ponto de partida do futuro, né? E cada vez mostra mais a importância das mídias online na nossa vida. Então acho que é por aí. Os clientes têm aceitado colocar sua marca nas mídias online? Eu diria que o cliente hoje está nos procurando para isso. Então cada vez o cliente tem mais noção da necessidade de investir nesse meio, né? A gente teve um caso há pouco tempo agora do nosso último cliente que depois de uma pesquisa em diversas agências só fechou com a gente justamente para a gente trabalhar com redes sociais. Então eu acho que a aceitação está sendo bem boa, sim. Como tem sido a adaptação a esses meios? Existem receios? Eu acho que a adaptação ela vem ao natural com o trabalho do dia a dia, né? É a pesquisa diária, né? A conquista do cliente, do cliente novo no nosso cotidiano. O receio eu destacaria o futuro, né? Porque as redes sociais, as mídias online, no caso, é uma incógnita, porque toda hora está mudando, toda hora está se renovando. Então, eu destacaria como receio isso mesmo. Acho que a gente precisa estar toda hora se atualizando, porque quando vê do nada muda tudo e a gente precisa estar atento para o mercado. Quais são
os critérios na hora de escolher uma mídia online para o seu cliente? Olha, primeiramente o público-alvo, né? Porém, as mídias online hoje elas se aplicam para todo tipo de cliente, independente do segmento. Tem espaço para todo mundo, hoje as mídias online. Então, no geral, se definem como um público coringa. Acho que tu tem que só adaptar teu conteúdo para a mídia que tu for investir e tocar ficha. O cliente consegue enxergar resultado no investimento nas mídias online? As mídias online elas causam um resultado imediato. Então, dentro de uma boa estratégia de mídia, uma campanha legal e uma boa identidade visual, fica cada vez mais atrativo, né? E mais importante, gerar conteúdo relevante para o público-alvo. E no mercado de trabalho, os profissionais estão se adequando às novas mídias? Acho que tem muito profissional ainda que não enxergou o potencial do marketing digital. Mas quem já trabalha ou quem pretende trabalhar tem que passar cada dia por renovação, tem que estar bem atualizado, né? Com uma nova rede social, com um novo aplicativo. Então é preciso estar qualificado e estar ligado nas novas tendências do mercado. Como você vê as vagas de trabalho para esses profissionais? Vejo com constante crescimento, né? Basta se qualificar e não apenas esperar a informação ou esperar essa vaga, mas sim correr atrás dela. No meio digital a informação corre rápido e a concorrência mais rápido ainda. Então precisamos estar qualificados e muito bem atualizados para poder pegar um pedacinho dessa fatia do mercado. Que exemplo você daria sobre a importância de estar atualizado no marketing digital? Eu vou responder essa posta citando o exemplo da Tecnisa, hoje uma das maiores construtoras do Brasil e que investe em marketing digital. Entendeu? A Tecnisa é reconhecida internacionalmente por investir em marketing digital. E o interessante deles é que eles conseguem se adaptar com o conteúdo da construtora para as diferentes redes sociais. Então eu acho que cada vez mais importante estar atualizado, a empresa está atualizada e está inserida dentro das redes sociais, porque a concorrência está aí, né? E leva o cliente quem tem a melhor forma de marketing, de publicidade. E as redes sociais é uma forma barata, com um ótimo custo-benefício. Então vai de cada um, né? Onde querer investir e numa boa estratégia, claro, de marketing e publicidade. Tá bom, Estênio, muito obrigada. Thaís Herli para a Rádio Web Unifra. A repórter Thaís Herli entrevistou Estênio Fernandes sobre mídias online. A necessidade de discutir a prática do jornalismo comunitário se dá pela hegemonia que os meios de comunicação brasileiros possuem sobre o acesso à informação no país. O jornalismo comunitário aparece como uma alternativa para romper este controle. Promove possibilidades de democratizar o acesso à informação e representar comunidades. Muitas vezes as comunidades são ignoradas ou representadas de maneira marginalizada nos principais órgãos de imprensa. O repórter Rodrigo Lorenzi entrevistou o jornalista Samuel Preto sobre as experiências adquiridas como jornalista comunitário. Preto enfatiza a importância das atividades que são desenvolvidas em prol das classes mais necessitadas. Ele também dá conselhos para os novos profissionais. Samuel Preto, gostaria de saber qual é o trabalho do jornalista comunitário? Bom, o trabalho do jornalista comunitário é um trabalho muito interessante, um trabalho como qualquer outra profissão, né? Mas o jornalismo comunitário ele se destaca por quê? Porque o indivíduo profissional está inserido na comunidade. E o que é estar inserido na comunidade? É poder você trabalhar com as demandas, trabalhar com as dificuldades alheias. Você tem muito essa questão das dificuldades alheias, então você acaba sendo um grande paizão, porque você desenvolve seu trabalho, mas você ao mesmo tempo se sensibiliza com as questões de necessidades básicas, seja a fome, a sede, o sexo, enfim, as demandas das pessoas que muitas vezes pecam por falta de orientação, de instrução. Então o jornalismo comunitário ele vem, de uma certa forma, dar um respaldo para essas pessoas. Logicamente que você não é assistente social, você não faz essa função de assistente social, mas você acaba se envolvendo, principalmente quando você mergulha, você se insere nas comunidades realmente, não você
fazer um papel fictício, ir lá e fazer de conta lá. Não, você realmente, estando envolvido, seja em projeto, em ações, em assessoria, em divulgações de eventos, fazer assessoria de imprensa, divulgação em rádio, você se engaja, mas para isso você precisa ter uma predisposição. E é o que eu tenho, o amor por trabalhar nas comunidades, desenvolver esse jornalismo, difundir aquilo que realmente acontece na comunidade, mas muitas vezes é esquecido. Às vezes ações simples, mas por questões de faltar um profissional ou uma pessoa mais esclarecida no meio, que faça esse papel, muitas ações ficam desapercebidas. Exemplo lá, tem muitas pessoas que têm profissões, são qualificadas, mas às vezes falta uma divulgação, a pessoa que divulgue isso, e é o papel que eu faço hoje nas comunidades, divulgo no jornal, dou um espaço com um jornalzinho como um jornal que circula entre as pessoas, e levando esses indivíduos, essas pessoas, a um bem-estar, uma qualidade de vida muito melhor. Então, acho que se resume a síntese é isso, né? Como a sociedade, a comunidade em si, vê essa participação inserida nesse contexto? Bom, a sociedade por si só, a sociedade... Vamos classificar assim, a sociedade e a comunidade. A sociedade, claro que a comunidade também faz parte da sociedade, mas, de uma certa forma, a comunidade vive a parte da sociedade. Como assim? Eu vou explicar para que todos vocês entendam. Porque as pessoas elas têm uma certa restrição a usufruir de serviços, de trabalhos. Então, elas vivem no seu mundo, num mundo à parte. Logicamente que vivem, envolvem essas atividades, naturalmente, né? Mas é um mundo à parte. Então, assim, um olhar de fora da sociedade que não está dentro da comunidade, a sociedade gosta do trabalho, acha interessante, importantíssimo o trabalho, tanto que nós com a equipe lá conseguimos inúmeras pessoas que apoiam. Quem está apoiando o seu projeto? Assim, ó, quem apoia, tem pessoas anônimas que nós elaboramos o projeto, assim, ó, vamos fazer uma ação Dia das Crianças. Procuramos pessoas, empresas, a Prefeitura Municipal apoia, muitas vezes com algumas questões assim, de estrutura, né? Porque na parte financeira nem pode isso, mas as pessoas anônimas, as pessoas anônimas, sim, o que eu digo pessoas anônimas? É as pessoas que não querem se identificar, elas ajudam financeiramente, mas dizem assim, ó, não, eu não quero que apareça meu nome. Então elas não buscam nenhum interesse, elas vão lá contribuir com R$100, R$200, R$300, muitos querem com R$500 para comprarmos materiais, utensílios que realmente precisamos para desenvolver a atividade. Então, essa aceitação da sociedade é muito boa, é ótima, porque a comunidade, a sociedade, ela não quer botar as mãos, ela não quer ir lá e fazer o que tem que ser feito, mas se nós corrermos atrás, conseguimos inúmeras ajudas, porque as pessoas são solidárias, as pessoas são amorosas, são carinhosas, mas pela corrida do dia a dia, elas acabam se esquecendo do próximo, do outro, né? Então, essa ação que eu assumi de fazer um jornalismo comunitário em prol das pessoas da comunidade, é interessante, porque tu faz um papel de mediador, tu vai lá, busca a demanda lá e traz para cá, daqui e leva para lá. Então, tu faz esse enlace, esse meio campo, né? Que é muito importante. E a comunidade também, a gente é muito bem recebido, é muito bem tratado. As pessoas, dispensam um carinho, dispensam um amor. Isso é muito gratificante. Para quem gosta de ver isso no seu dia a dia, é muito gostoso, gratificante. E pode ter certeza que é um bom retorno. Os conselhos que você daria aos jovens que estão entrando nesse campo, têm admiração e gostariam de exercer, quais seriam? Assim, nós sabemos que muitas pessoas, muitos acadêmicos, alunos, né, eles têm uma certa resistência, vamos dizer assim, uma resistência em trabalhar em comunidades. Isso não só na área da comunicação social, também na saúde, pessoas que não querem impostos, né? Mas eu posso falar um pouco da minha experiência de mais de 4 anos aí trabalhando em comunidades.
e deixar um recado, não um recado vazio, que é aquela pessoa que nunca frequentou. É diferente. Eu posso deixar um recado contundente, uma dica contundente, porque vivo realmente as operações, as ações nas comunidades. O que é de importante? Aquela pessoa realmente tem que gostar. Principalmente se a pessoa, desde que se venha do poder aquisitivo maior ou menor, ela vai encontrar de primeira instância bastante dificuldade, logicamente, porque a pessoa vai estar ali, ela vai estar um pouco suja, vai estar um pouco... Enfim, não vai parecer, entre aspas, normal aquela realidade que encontra numa universidade, num banco escolar, que uma pessoa está ali, bem perfumada, aparentemente bem limpa. Não, na comunidade você vai tratar com pessoas que às vezes são ótimas pessoas, mas às vezes pecam um pouco no cuidado da higiene. Então essa questão assim, que é uma limitação, realmente, se a pessoa conseguir vencer isso, o trabalho nas comunidades é como qualquer outro. É como qualquer outro. Vai tratar com pessoa, vai tratar com o indivíduo e a pessoa vai ser remunerada também. Logicamente que vai trabalhar com por exemplo, eu trabalho em parcerias com as ONGs e a demanda por projetos é tamanha. Não tem profissionais para elaborar projetos, para captar recurso. O governo disponibiliza, seja na esfera municipal, na esfera estadual e federal, disponibiliza um valor assim exorbitante de recursos para projetos de comunidade. Só que não tem profissionais. Porque muitas pessoas têm um preconceito de trabalhar. Porque preferem, não é ar-condicionado e tudo mais. Ficar no ar-condicionado. Mas eu posso explicar para você assim, uma questão líquida e certa. Um trabalho nas comunidades, como eu tenho experiência, não apenas na comunidade, sim, em várias comunidades, né, com a rádio comunitária, divulgando Por quê? O que a gente faz também? Para atingir a sociedade, fazer com que a sociedade contribua, a gente tem um Facebook das comunidades. Logicamente, as comunidades, muitas das pessoas que estão ali não têm acesso ao Facebook. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, para as pessoas saberem o que está acontecendo na comunidade, nós trabalhamos com papel, com o jornalzinho. Seja preto e branco ali, porque às vezes não sobra o recurso para imprimir colorido, trabalhando com o jornalzinho. Então, as pessoas da comunidade estão sabendo o que está acontecendo. Porque tem muitas comunidades ainda que não tem a rádio comunitária. Mas aquelas, como no Alta Boa Vista tem uma rádio comunitária, lá a gente divulga tudo que está acontecendo, através dali as pessoas elas vão até o local. Enfim, é muito gratificante. Eu falo com essa empolgação porque realmente não é uma máscara, estou aqui criando para ser bem aceito. Não, que realmente é algo gratificante e vale a pena. Eu posso dizer assim, vale a pena estarmos inseridos nas comunidades e poder fazer, não apenas ajudar, e sim também, porque a gente também tem os nossos deveres, obrigações, né, nossas contas e tudo mais, mas é um campo novo. Muitas vezes, eu na faculdade é um campo novo, e realmente é um campo novo, porque tem muito trabalho. Basta o quê? Basta que nós venhamos a conhecer e descobrir esses novos campos que com certeza a pessoa terá muito sucesso e será muito bem sucedida nessa área. Este foi o jornalista Samuel Preto em entrevista ao repórter Rodrigo Lorenzi. Ele falou sobre a prática do jornalismo comunitário. Nesta quarta-feira inicia o 11º Fórum de Comunicação do Centro Universitário Franciscano. Neste ano, o tema é Santo de Casa faz milagre, sim. A temática foi escolhida para celebrar uma década dos cursos de comunicação da Unifra e visa privilegiar os egressos da instituição. Os palestrantes, painelistas e oficineiros trazem ao conhecimento dos acadêmicos suas vivências no mercado de trabalho. Mais detalhes sobre esta edição do evento com a repórter Karina Carvalho. Converso agora com o professor Bebeto, ele que é o coordenador geral do Fórum de Comunicação da Unifra. Professor Bebeto, qual é o diferencial desta edição do Fórum? Ok, essa edição do Fórum, ela tem por slogan Santo de Casa faz milagre sim. Isso significa o quê?
que nós focamos nos egressos, já que nós estamos, né, nos comemorando os 10 anos dos 2 cursos, jornalismo, publicidade e propaganda. Então, dos nossos 32 convidados esse ano, 29 são egressos da instituição. Isso é um sinal de que nós estamos formando excelentes profissionais, tanto na publicidade quanto no jornalismo. Então, nós temos encontros temáticos, tanto sobre PP quanto sobre jornal, temos oficinas para ambas as habilitações e temos palestras. Estas, sim, no caso do jornalismo, são com 2 convidadas que não são da Unifra, né, que são pessoas que já estão há muito tempo no mercado. Então, a gente vai unir os novos profissionais egressos da Unifra, que estão em atividade, com profissionais da antiga, de muito antes das redes sociais. Então, eu creio que esse vai ser um fórum onde a gente vai poder ver bem, né, os caminhos do jornalismo e da publicidade e propaganda, e como essa geração mais antiga também está conseguindo se adaptar e consegue se fazer jornalismo e publicidade do mesmo jeito. Eu digo sempre, né, basta a gente ter um chip que funciona. Independente dos dispositivos, né, da modernidade, da tecnologia, a gente foca sempre no ser humano. E, no caso, são os nossos profissionais, jornalistas e publicitários. Então, os alunos que já se inscreveram no fórum e ainda os que vão se inscrever, é muito importante porque o mercado de trabalho vai ser muito pautado, né? Muito. Digamos que 70% desta edição é em função do mercado. A gente está conseguindo colocar um pouco da pesquisa também, né? No jornalismo a gente vai ter um encontro temático que é sobre estudos de jornalismo, mas os outros encontros temáticos serão de pessoas que vêm dar o seu depoimento sobre como foi, né, como está sendo essa caminhada profissional. Então é importante, muitos fora daqui, alguns em Santa Catarina, outros em Porto Alegre. Então a gente pode ver que os nossos profissionais, as 2 áreas, estão muito bem colocados no mercado. Isso é um motivo de orgulho para nós e a gente quer que os atuais acadêmicos se orgulhem de estar cursando aqui na Unifra. Então, além desses diferenciais que você citou, professor, essa edição do Fórum também vai oferecer 10 oficinas para os alunos. Isso. Fala um pouquinho das oficinas. Na verdade, assim, nós temos oficinas de publicidade e oficinas de jornalismo. As de publicidade vão estar trabalhando muito, por exemplo, assim, como fazer uma campanha com muita criatividade e pouca verba, que é o que hoje em dia cada vez menos verba e cada vez mais criatividade, né? Como convencer o seu cliente. O lado B da publicidade. Alunos que se formaram em publicidade acabaram montando negócios próprios a partir dos ensinamentos da publicidade. A oficina de jornalismo, a gente vai ter jornalismo ambiental, com uma menina que fez o seu mestrado em Portugal. A gente vai ter produção em rádio jornalismo, com Guilherme Zanini, da Rádio Gaúcha. Temos produção em telejornalismo, com Luiz Eduardo Silva, da RBS TV. E temos também a estética na composição fotográfica, que é com Eduardo Ramos, que é um fotógrafo que já tem uma trajetória bastante grande aqui em Santa Maria. Professor Bebeto, para encerrar, então, a nossa conversa, gostaria que você deixasse um convite para aqueles alunos que sempre deixam para a última hora se inscrever. Se deixar para a última hora ainda vai dar, porque até o dia 21 de agosto, que é o primeiro dia do fórum, ainda é possível fazer inscrição. Ela só vai ser validada que se for paga até 24 horas depois, né? Por que a gente cobra o fórum? Porque o fórum tem que se autossustentar, né? Se vocês forem fazer um evento, que é aquela palavra que eu não gosto muito, em qualquer lugar do planeta vocês vão pagar. E aqui é o preço agora de R$50, eu diria que é quase de graça, em função de todas as atividades que são proporcionadas pelo fórum. Então não deixem de se inscrever. Muito obrigada, professor. Eu conversei com o Carlos Alberto Badic, o Bebeto, ele que é o coordenador geral do 11º Fórum de Comunicação da Unifra. Muito obrigado. Para a Rádio Web Unifra, Karina Carvalho. Entre os alunos inscritos no 11º Fórum de Comunicação da Unifra, a repórter Karina Carvalho entrevistou o acadêmico Francesco Ferrari para saber quais são as suas expectativas sobre o fórum. Entre os alunos que se inscreveram para essa edição do Fórum de Comunicação da Unifra, eu vou entrevistar o Francesco Ferrari, ele que é acadêmico do 4º semestre de Publicidade e Propaganda. Francesco, conta para os ouvintes do programa Ponto e Vírgula o que te motivou a se inscrever nesta edição do Fórum. Eu acho que essa edição do Fórum é interessante porque os palestrantes, eles são egressos da Unifra, então eu acho que eles têm uma visão muito parecida com o que a gente tem agora. Eles já tiveram quando estudaram e eles podem passar experiências de mercado que a gente possivelmente virá a ter quando se formar. E entre as temáticas que vão ser abordadas durante os 3 dias do fórum, tem alguma palestra que tu está mais ansioso para assistir? E qual também é
a oficina que tu se inscreveu? Eu acho que todas as palestras têm um ponto positivo. A gente sempre acha ponto positivo, assim, nas palestras. Mas eu vejo, principalmente, o que eu fiquei mais interessado é na oficina do Everton Bon, que é uma oficina sobre gerenciar campanhas e criar campanhas com pouca verba. Então essa é a oficina que eu vou fazer, que eu optei por fazer, e é o que eu estou mais empolgado. Muito obrigada, Francesco. Para a Rádio Web Unifra, Karina Carvalho. Para mais informações sobre a programação do 11º Fórum de Comunicação da Unifra, acesse o site www.unifra.br. Você acaba de ouvir o programa Ponto e Vírgula. No programa de hoje, falamos sobre o mercado de trabalho para jornalistas e publicitários. Os destaques dessa edição foram: o mercado de trabalho para novos publicitários e jornalistas, a exigência do diploma no jornalismo, as assessorias de comunicação online e o jornalismo comunitário, e informações sobre o 11º Fórum de Comunicação da Unifra. O programa foi produzido pelos acadêmicos de Radiojornalismo 2, do Centro Universitário Franciscano. Como repórteres, Nayon Cursino, Bibiana Fantinel, Roger Bolzan, Lucas Oliveira, Thaís Herli, Rodrigo Lorenzi e Karina Carvalho. Como redatores, Gustavo Pedroso, Renata Medina, Rodrigo Marques de Bem, Bernardo Steckel, Ezequiel Dalbello, Daiane Spiazzi e Augusto Guterres. Como apresentadores, Renan Maurman, Diego Fantinel, Yuri Nascimento, Bernardo Steckel, Laura Gross, Daniel Dalasta e Fabrício Vargas. Na técnica, Clenilson Oliveira. E na supervisão, a professora Áurea Evelise Fonseca. Até o próximo programa. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Radiojornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.